Quantos dos que estão aqui estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Bastante, né? Por que pergunto isso? Porque hoje, conversando com o Ivan, filho da Sayô, nossa irmã Sayô, seminarista, contava um pouco o testemunho dele em Portugal, como as pessoas já têm Jesus com uma história de fadas. O pós-cristianismo tem se tornado isso. Sim, é uma história a mais a contar. E não quero ser pessimista, mas, tristemente, muitas coisas estão levando também a muitas pessoas acharem que a palavra de Deus é mais uma história para dormir nenéns. Eu acredito que nenhum daqui, dos que vieram essa noite, tem esse conceito. Eu não tenho. Eu vou pregar a palavra de Deus com a minha vida e eu vou, se o Senhor permitir, também morrer por ela, porque ela é a nossa única fonte de verdade, de alegria e de paz. Então, convido vocês a terem essa mesma atitude em relação à palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no segundo livro de Crônicas. No segundo livro de Crônicas, capítulo 22. Segundo livro de Crônicas, capítulo 22. Esse livro está depois do primeiro livro de Crônicas. É fácil de achar demais. Podem buscá-lo aí. Segundo livro de Crônicas, capítulo 22, versículo 10 até o versículo 12. Os irmãos já têm o texto. Diz assim a palavra de Deus. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs e a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Quantos de vocês já ouviram esse nome? Jeozabeate. Jeozabeate. Em algumas versões vai aparecer Jeozebate e outra Josabate. São variações do hebraico, mas o mais achegado ao hebraico é esse aqui, Jeozabeate. Eu arriscaria, mas acho que o 90% nunca viu essa história, ou pelo menos não lembrava. Porque hoje vamos ver essa pessoa. O tema do nosso sermão essa noite é pequenos atos também fazem parte de grandes histórias. Nossos dias, muitos dos jovens, inclusive adultos, buscam se espelhar em pessoas grandes, de fama, de nomes gigantes, e buscam seguir os passos dessas pessoas, por algum motivo, seja esportista, seja artista, de alguma forma, sempre tendo uma referência. E sempre o homem vai apontar para coisas muito grandes, e não é errado. A questão é, quantas vezes nós paramos para ver as coisas pequenas e valorizar essas coisas pequenas, tendo em mente o grande plano de Deus para a nossa vida. Pequenos atos também podem fazer parte de grandes histórias. Esse é um pouco da história de Jeozabeate, uma mulher que é pouco lembrada nas Escrituras, eu acho que por causa da dificuldade do nome também, mas uma mulher que veio a ser, na história, particularmente, uma das minhas personagens favoritas, uma mulher, Jeozabeate. Nós vamos passar pelo texto e vamos tirar alguns princípios, mas eu gostaria que os irmãos tivessem em mente a importância dos pequenos atos, que talvez no nosso presente não façam diferença, mas se pensarmos no grande plano de Deus, vão ser importantíssimos no seu reino. A primeira questão que eu quero
trazer para os irmãos é trazer um pouquinho do contexto do livro e um pouquinho do que estava acontecendo aí, certo? O texto vai falar de alguns personagens. O personagem principal, os principais seriam a Jeozabeate e a Atalia. Quem seriam essas duas mulheres? Em primeiro lugar, a Atalia era uma cidadã do norte de Israel. Era filha nada mais e nada menos que de Acabe. A Bíblia vai falar de Acabe como o homem que se vendeu para fazer o mal perante o Senhor. E não houve um homem tão mau como esse, a Bíblia vai falar. Esse homem era esposo de uma mulher que foi terrível, chamada Jezabel. Esses dois cidadãos eram os pais de Atalia. Atalia nasceu desse casamento. Jezabel, a Bíblia vai falar que foi comida por cachorros. Por que comida por cachorros? Era o juízo que o Senhor estava trazendo na vida dessa mulher, na vida de Acabe, essa família. Uma das coisinhas leves que essa senhora fez foi a seguinte: um tal de Nabate tinha uma fazenda e o esposo Acabe, o rei Acabe, foi falar com ele dizendo: eu quero essa fazenda, vou lhe comprar por um bom preço. O Senhor me vende essa fazenda porque eu vou dar uma boa utilidade, bom uso dessa fazenda. O Nabate falou: não poderia vender, isso aqui é uma herança. Então, vou lhe trocar por uma melhor que a sua. Não poderia, isso aqui é uma herança, não posso vender nem dar para o Senhor. O Acabe voltou triste para casa para a mamãe, a esposa. Jezabel, vendo que o esposo não comia, não podia dormir, vem e fala: o que está acontecendo com o Senhor? Não, fui falar com o Nabate, mas ele não quis vender a fazenda para mim. Mas o Senhor não é rei? Espera aí. Mandou fazer umas cartas e mandou para aquele povo lá, em Jezreel, e mandou dizer: busquem 2 pessoas de mau caráter e façam um jejum. No jejum vão colocar Nabate bem ali no meio, e quando ele estiver aí, vocês vão acusar ele de que ele amaldiçoou o Senhor. Ele vai ser apedrejado. Efetivamente fizeram dessa forma. Jezabel tinha poder, mataram Nabate, morreu de forma miserável e triste, e Acabe pegou a fazenda. Graças a Deus, o Senhor levantou um homem chamado Elias, que confrontou essa mulher e profetizou contra essa mulher que os cachorros iam comer dessa mulher. Quando o Senhor chegou o momento do Senhor para trazer juízo, se cumpriu tudo conforme. Acabe morreu, Jezabel morreu, mas esse casal teve uma filha chamada Atalia. A filha Atalia casou com um dos reis de Judá chamado Jeorão, que vai falar no capítulo 21. Jeorão era filho de um dos maiores reis de Judá, chamado Josafá, que fez o que agradava ao Senhor. Jeorão tinha 6 irmãos, e quando Josafá, antes de Josafá morrer, deu terras e cidade para os 6 irmãos, e para Jeorão deu o reino. Quando o rei Jeorão se fortaleceu no reino, mandou matar os 6 irmãos. E a Bíblia vai falar que ele fez o mal porque matou os irmãos, mas também porque casou-se com a filha de Acabe, proibida. Não podia casar ninguém com uma pessoa dessa na terra. E ele casou com ela. O tempo chegou, o Senhor também trouxe juízo para Jeorão. Jeorão fez o mal diante de Deus. E Deus disse: você vai ser ferido, o povo vai ser ferido. O Senhor levantou os árabes, levantou os filisteus e trouxe juízo através dele. Os árabes e os filisteus mataram seus filhos. E o Senhor feriu Jeorão de uma enfermidade, uma doença nos intestinos. E morreu também. Pela graça de Deus, um filhinho viveu. Acasias cresce e ele vai reinar 1 ano. A Bíblia vai falar que ele fez o mal diante de Deus, porque ouviu conselhos maus, e ele fez uma aliança com o rei do norte de Israel. Um reinado que era ímpio e estava fazendo tudo que não agradava ao Senhor. Ele morreu lá também por causa do juízo do Senhor. Um tal de Jeú matou Acasias. Quando o reino ficou sem ninguém, uma mulher, a mãe do Acasias, viu: essa aqui é a oportunidade.
E aqui começa a história. Gostaria que os irmãos vissem e prestassem atenção no versículo 9, no final. O final é bastante triste. O final fala assim, versículo 9 do capítulo 22. E ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar. Imaginem o povo pensando, não tem ninguém para reinar. Como assim? O Senhor prometeu que os filhos de Davi reinariam e que sempre haveria um desses filhos reinando. E daí viria o Messias. Quem? Quem vai reinar? Não tinha ninguém. Atalia se levantou e se propôs acabar com qualquer tipo de esperança. Mas o Senhor, na sua soberania, tinha tudo debaixo do seu controle. Eis aí onde entra a história de uma tal de Jeozabeate. Primeiro versículo, vamos ver aqui o grande contraste entre duas mulheres. O primeiro, Atalia, uma mulher de alta posição e com poder, versus uma mulher sem poder. Atalia, vamos descrever Atalia aqui, em primeiro lugar, versículo 10, diz o seguinte: vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Vemos uma mulher aqui que se propôs destruir. Uma mulher cheia de ódio e vingança. Por quê? Porque no norte tinha matado o seu filho. No norte tinha matado a sua mãe. Porque o Senhor trouxe juízo de maneira justa na vida desse povo. Mas ela, cheia de ódio e de vingança, se levanta para destruir. Essa Atalia era uma mulher fácil de ser influenciada por práticas familiares. O esposo dela matou sem compaixão 6 irmãos dele. Ela presenciou tudo aquilo. A influência da sua família foi chave para ela se desviar e fazer o que o Senhor não lhe agradava. Em segundo lugar, vemos uma mulher, contraste, que protegeu o que é bom, aquilo que o Senhor considerava bom. Versículo 11. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam. Vemos aqui uma mulher que se propôs preservar a vida. Uma se propôs destruir, outra se propôs preservar a vida. Ela não só iria preservar a vida, mas também preservar a adoração ao Senhor. Imagine que caísse esse reino também nas mãos de Atalia. Uma vez esteve nas mãos de Jezabel, e olhem o que eu contei, um pouquinho de tudo que ela fez de errado. Ela trouxe o culto a Baal, Acabe se prostituiu também com ídolos. Mataram muitas pessoas, não havia adoração ao Senhor. Atalia buscava não só destruir o homem, mas destruir toda a adoração ao Senhor, Jeová, Yahvé. Uma mulher aqui, Jeozabeate, se levanta para preservar a vida e preservar a adoração ao Senhor. Em segundo lugar, essa mulher se opôs a seguir o mau exemplo de sua família. Não tinha desculpa, Atalia. Essa Jeozabeate era irmã de Acasias. Era filha do rei Jeorão. O pai dela, de Jeozabeate, matou os 6 tios dela. Ela presenciou, muito provável, e ouviu falar, se nasceu depois, de como o pai tinha matado os 6 irmãos. Essa mulher aqui, apesar do mau exemplo da sua família, ela se opôs a seguir esse mau exemplo. E se propôs no coração não imitar a sua família. Não tinha falta disso. Não tinha falta disso. Em terceiro lugar, apesar da oposição e o perigo, ela creu nas promessas do Senhor. O capítulo anterior, 21, 7, não precisa buscar, vai falar que o Senhor tinha feito uma aliança com Davi, prometido a ele que sempre haveria uma lâmpada, uma luz que reinasse para sempre. Ela creu nessa promessa e ela observou isso nas Escrituras, na palavra do Senhor. Ela teve a fé necessária para crer e se levantar apesar do perigo que corria, que as promessas do Senhor valem a pena crer e valem a pena segui-las e esperar nelas. É um exemplo de uma mulher que não tira isso do nada, mas tira isso da palavra do Senhor feita a seu antepassado Davi. E ainda ela cria nisso. Ela arriscou a sua vida, em quarto lugar, por aquilo que valia a pena e traria paz e segurança no seu
povo. Era tanto o poder de Jezabel, a mãe de Atalia, que ela podia mandar cartas e fazer de pessoas como Nabate mortos, óbitos. Era tanto poder que ela mandava uma informação e se cumpria o que ela dizia. Esse poder também queria tê-lo, essa mulher aqui, Atalia. Mas imaginem, como seria que alguém soubesse que uma tal Jezabel entrasse e fizesse oposição à vontade de Atalia, a rainha mãe. A vida dela estava em risco. Ela não teve medo e arriscou a sua vida por aquilo que valia a pena. Em terceiro lugar, vemos como Jezabel aceitou, valorizou e recebeu a ajuda dos outros. Versículo 11. Veja comigo. Mas Jezabel, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs e a sua ama numa câmara interior. Assim Jezabel, a filha do rei, mulher do sacerdote Joada, e irmã de Acasias, escondeu de Atalia e não foi morto. Nós vemos aqui uma atitude muito desinteressada. Ela sabia que a sua missão não poderia ter sucesso se ela não buscasse ajuda. E busca uma mulher que pudesse dar ajuda a esse menino, filho do rei morto. Ela pega essa mulher e ela compartilha aquela visão que ela tinha e com a ajuda dela preserva a vida do menino. Ela foi humilde para reconhecer que não poderia cumprir sua missão por si só. Ela guardou a criança junto com outra pessoa e recebeu ajuda. Ela não quis uma fama egoísta. Se nós formos ver o texto, quem tinha mais direito do trono era ela, era a filha de Joerão, não a rainha mãe. Ela não buscou ser rainha. Ela buscou simplesmente cumprir a missão que o Senhor tinha deixado na sua palavra, de que sempre haveria uma pessoa que reinasse para esperar a vinda do Messias. Foi suficiente para ela um pequeno ato de buscar esse menino, guardar ele, buscar ajuda, deixar-se ajudar para cumprir a missão de Deus. Ela não foi egoísta, não quis fama para si mesma. Em quarto lugar, nós vemos uma mulher, Jezabel, que caminhava e ouvia as pessoas que amavam o Senhor. Versículo 11 vai falar que ela era esposa de Joiada. Joiada era sumo sacerdote. No capítulo seguinte, vocês vão ver como Joiada vai se levantar para acabar com toda a maldade e acabar com Atalia. Muito provável ela foi influenciada pelas boas conversas desse seu esposo. Muito ao contrário do seu irmão Acasias, companhias extremamente nocivas dos conselheiros que ele tinha. A Bíblia vai falar no capítulo 22, do 2 a 5, que Acasias seguiu o mau exemplo da família de Acabe, pois a mãe o incentivou a praticar o mal. Como é possível que isso possa existir? Mas vocês pensam, mas se isso existiu na Bíblia, mãe que dá maus conselhos, isso não existe nesses dias. Muitos casos são vistos hoje em dia quando mães, fora da vontade de Deus, dão conselhos achando que são os melhores e enterrando uma facada nos seus filhos. Por omissão também. Por omissão também. Em quinto lugar, nós vemos como essa mulher, Jezabel, escolheu o melhor lugar para proteger a vida dela e a vida dos que ela amava. Versículo 12, diz o seguinte: Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus e Atalia reinou no país. O templo, meus irmãos, aqui, literalmente representava o lugar onde a presença de Deus estava. Onde a segurança, onde o domínio e o completo respeito pela arca dominava ainda um pouco nesse lugar. Muitos, por cerimônias, cumpriam os rituais. Mas aí ainda estava a presença de Deus nessa casa. E Jezabel busca não sua casa para refugiar esse menino. Não busca a casa da sua amiga para refugiar esse menino. Não busca a escolinha para refugiar esse menino. Busca a casa do Senhor para refugiar esse menino, para cuidar dele. E o interessante é que ela não deixa ele aí. Ela fica com ele na casa de Deus. Na casa de Deus. Cuidando desse menino, junto com a outra menina que era Ama, que provavelmente alimentava de peito o menino Joás.
6. Jeozabeate perseverou e foi fiel em sua missão, ainda que os tempos fossem difíceis. O 12 vai falar no final, vai dizer, e Atalia reinou no país. Em outra versão vai falar, enquanto Atalia governava o país. Irmãos, 6 anos. 6 anos. 6 anos de muitas perguntas no povo. E onde está o rei? 6 anos de muitas perguntas entre os sacerdotes. Aonde vamos parar? Jezabel já estragou tanto o reinado do norte, também a filha vai acabar tudo aqui. Onde está Deus? 6 anos, irmãos. 6 anos de espera. 6 anos de não havia um movimento de Deus. 6 anos. 6 anos de espera de uma mulher que fez um pequeno ato e guardou o menino, o rei, o descendente de Davi, no templo, junto com a pessoa que precisou de ajuda, que lhe ajudou, e seu esposo. 6 anos. Tentemos pensar quais seriam as orações dessa mulher. Senhor, eu arrisquei a minha vida. Vão 6 meses, escondida. 6 meses, Senhor. E se tiver um sacerdote corrupto aqui, e falar isso, conspirar contra nós, Senhor, me ajude. Passou 6 meses, 2 anos, 3 anos, o Senhor não respondia. Onde estava o Senhor? 6 anos. Essa mulher demonstra aqui que ela teve paciência e esperou pelo tempo do Senhor. Ela não se apressurou. Ela não fez nada antes do tempo do Senhor. Passaram 6 anos e 6 anos ela ficou aí no templo. Essa história dessa mulher aqui nos desafia e nos encoraja muito, meus irmãos, para os nossos dias. Em primeiro lugar, se nós trouxemos essa história para nossas vidas hoje, o discípulo, nós devemos lutar por preservar e proteger o que é bom e agradável ao Senhor, e não por aquilo que traz desonra ao seu nome. Quanto nós nos esforçamos por proteger o que é bom, começando pelas nossas famílias, que entra na nossa família, que nós por omissão deixamos nossos filhos, as nossas esposas, ou quem for, ser afetado por isso. Protegemos o que é bom? Protegemos o que o Senhor nos deu nas nossas mãos? Lutamos por aquilo que vale a pena? Ou protegemos simplesmente coisas que não prestam? Coisas que o mundo protege? Somos mais aliados muitas vezes de Atalia, se fizermos uma analogia, do que o Senhor. Quantos pais e mães por omissão negligenciam o cuidado em suas casas com seus filhos? Deixam que outras pessoas cheguem em casa e falem qualquer besteira e não colocam ordem. Aqui mora uma família de Deus e aqui se fala o que agrada ao Senhor, porque eu protejo o meu filho. Deixam seus filhos muitas vezes olharem para a televisão coisas corruptas e não protegem o que é bom. E se trouxermos isso para a nossa vida, quantas vezes corrompemos nossos olhos e não protegemos o que é bom? Não guardamos e não lutamos por aquilo que o Senhor preserva e quer preservar. Irmão, quando a igreja de Deus, a igreja de Cristo calar a sua boca e deixar de proteger o precioso tesouro que o Senhor deu nas suas mãos, e eu falo não só desse culto, mas da sua vida, do seu reino, da sua família, a igreja está indo por um caminho terrível. É necessário proteger o que é bom, como Jeozabeate protegeu. Ela não arriscou sua vida por qualquer coisa. Irmão, não arrisque a sua vida por coisas medíocres, por coisas triviais. Arrisque a sua vida, dê a sua vida por coisas grandes do Senhor. Tudo na mão do Senhor é grande. Tudo. Arrisque sua vida por isso. Em segundo lugar, devemos nos opor a qualquer mau exemplo e práticas que venham a desagradar o Senhor, ainda que venha de dentro da nossa própria família. Lembremos a palavra do apóstolo Pedro. É melhor agradar ao Senhor do que aos homens. É melhor agradar ao Senhor do que aos homens. Faz resistência? Quanto luta você em casa? Quanto luta você no seu trabalho? Quanto luta você na sua vizinhança? Você ri das mesmas piadas obscenas dos colegas? Ou você fica sem um tipo de risada, mostrando que você guarda seu coração e você quer dar um bom testemunho aí, como Jeozabeate deu, se opondo a qualquer tipo de prática má, inclusive se vier da própria família.
Nunca esquecerei isso. Meu pai, um beijo. Provavelmente vai me ver depois. Eu posso falar isso porque já falei com ele várias vezes. Meu pai, lindo. Ele trabalhava um tipo de um banco. E ele tinha um horário bem flexível. Chegavam às 12, meio-dia, ele ia para casa comer, e nós já chegávamos do colégio e estávamos lá. E por várias vezes, na minha infância, meu pai, quando ele estava de 12 às 2 e ligava a colega do trabalho, ele não ia atender nunca, obviamente. Eu ia atender. Alô? Ah, sim, fulana. Pai, fulana, fale que eu não estou. Meu pai disse que não está. Não fazia isso, o Chaves fazia isso. Mas, mentia. Quando o Senhor me converteu, foi muito difícil. Muito difícil. Porque o mesmo caso repetiu. Quando o telefone soava, com Gabriel, meu pai, tá, um segundo. Deixar o telefone aí, pai, ligam para o Senhor. E ia embora. Era isso o mentir. Era uma prática familiar que eu precisava rejeitar para proteger meu coração. Hoje em dia, meu pai já não faz mais isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma vez tive que confrontar meu pai. O Senhor compra lotérica sempre, pai. Sabia que, meu Deus, se o seu Deus é mais poderoso que um papel? Eu tinha uns 20 anos. O Senhor pode lhe dar muito mais que esse papel, se buscar o Senhor, se Ele quiser lhe dar. Irmãos, é hora que nós nos levantemos como sacerdotes de casa, e minhas irmãs como mães do Senhor, a cuidar a sua família, a cuidar a sua vida, a dizer não, aqui não se faz isso, aqui uma família de crente, uma família do Senhor, família que protege e preserva aquilo que é bom, na sua escola também, e onde estiver. Irmão, façamos a vontade do Senhor com coragem, com a nossa vida, crendo na sua palavra e pensando não só no presente, mas também no futuro. Nunca, eu acho que eu estou completamente certo que Jeozabeate não tem nem ideia, naquele momento, do plano do Senhor e da importância do seu ato na vida, no reino de Deus. Ela não só escondeu o menino para botar uma coroa em cima, ela escondeu e preservou a linhagem do Messias. O Messias que alcançou você e me alcançou, ela preservou esse menino. Muitos dos nossos atos hoje em dia talvez estão voltados para aqui o presente. Paulo vai dizer, pensem nas coisas do alto, onde está Cristo assentado. Qualquer coisa que você e eu se nós fizermos alguma coisa, deve ser pensado no grande plano do reino de Deus. Irmãos, parar na rua, dar a mão para uma pessoa e falar do Evangelho não é uma coisa simples, não. Vir aqui aos domingos e dar um abraço a uma pessoa, ouvi-la, orar por essa pessoa não é uma coisa simples, não. No reino de Deus, pequenos atos, se nós fizermos a sua vontade, são grandes coisas nas mãos de Deus. Viva a sua vida fazendo coisas, pensando na eternidade, no grande plano de Deus. Você não sabe se daqui a 5 anos uma pessoa que falou, que o Senhor ou a Senhora falou de Jesus, vai ser bênção para outra vida. Quando o Senhor vai de maneira generosa, ou a Senhora de maneira generosa dar alguma coisa, dê isso, pensando no reino, em coisas grandes e eternas, que o Senhor tem. Devemos nos rodear e caminhar com pessoas que amam e obedecem ao Senhor e valorizar a ajuda que eles nos dão. Jeozabeate é um exemplo disso. Ele não quis fazer tudo sozinha, não quis fama para si. Da mesma forma, nós não podemos pensar que a fama é para nós, que nós não precisamos de ajuda, precisamos da ajuda dos outros, dos conselhos dos outros, das admoestações dos outros, dos abraços dos outros. O crente que se isola na vida, corre perigo. Não se isole. Quando alguém chegar para a sua vida e falar um conselho vindo do Senhor, da sua palavra, ouça isso. Busque pessoas que caminhem com Deus, com quem passamos mais tempo, com pessoas que falam a palavra de Deus, que nos encorajam, que nos animam, ou pessoas que falam qualquer tipo de coisa,
e buscam o nosso mal por trás, sabendo ou sem saber. Devemos nos rodear de pessoas que busquem fazer a vontade de Deus. O Senhor sempre será o melhor e o único lugar de refúgio e segurança. Não haverá outro lugar. Jeozabeate entendeu que o único lugar onde esse menino podia ser preservado não era pela sua força. Ela não buscou um chefe do exército. Ela não se aliou a nenhum tipo de militar naquela época, que tinha armas, porque as armas humanas não podiam ajudar, como o Senhor poderia ajudar. Ela levou esse menino para o templo, sabendo que na segurança do Senhor, no cuidado do Senhor, ainda por cima de qualquer coisa, no grande plano do Senhor, esse menino ia viver. Esse menino ia viver nas mãos do Senhor. Se há alguém aqui buscando segurança, buscando proteção, em qualquer outro lugar que não seja Jesus, já não há mais templo, aqui não há segurança nenhuma aqui. Esse templo aqui, com um míssil, qualquer bomba explode e acabou esse templo. Mas ninguém poderá acabar com o Jesus que salvou a sua vida e que o resgatou das trevas para a luz e que ninguém tem poder de tirá-lo das suas mãos e da mão do Pai. Ninguém. Se há alguém aqui buscando segurança, qualquer coisa que não seja Jesus, acorde agora e venha para Jesus. Ele é o único refúgio, a única salvação e o único lugar de confiança e de paz. Traga seu filho para Jesus, antes de trazê-lo para o templo. Tem muitas pessoas vindo no templo, mas longe de Jesus. Muitos pais talvez cumprindo com muitas atividades aqui, mas longe de Jesus. Como eu estou perto de Jesus? Com a sua palavra e a oração, meditando nele, pensando na obediência nele, pensando no seu reino, vendo o que eu falo, o que eu ouço. Dê esse exemplo para o seu filho, sua filha, para a sua família, para os seus colegas. Mostre que você está segura, não pelo plano de saúde, não pelo concurso que ganhou, porque Jesus é seu Salvador. Ele é a torre forte, o lugar que ninguém pode mexer, ninguém pode fazer absolutamente nada, e o plano dele sempre se cumpre. Sempre se cumpre. Devemos perseverar até o último dia com paciência e fé, vivendo para fazer o que agrada ao Senhor, seja até quando o Senhor nos chamar ou até quando Ele vier. 6 anos esperou Jeozabeate, 6 anos. 6 anos. 6 anos de muita oração, talvez. 6 anos, talvez, de coisas nas ruas. De muitas palavras. Ah, não vai ter rei, não. Não vai ter mais Messias, não. Filho de Davi, isso acabou já. E a menina lá, na casa de Deus, 6 anos. Irmãos, vocês não vão morrer e ficar ali no túmulo. Vocês vão ressuscitar quando o Senhor chamar, ou o Senhor vai chamar você daqui quando Ele venha. Esse é seu futuro. Quanto você está sofrendo hoje por causa da sua própria vida, ou sem ser pela sua vida, persevere. Busque o Senhor. Se alguém aqui está sofrendo por pecado, se arrependa e busque o Senhor. Muitas das consequências erradas na sua vida são por causa do pecado. Outras não. Se não são por causa do pecado, está sofrendo, persevere até o final. Como perseverou essa menina aqui. 6 anos. 6 anos de oração. 6 anos de buscar a presença de Deus. 6 anos de ouvir muita coisa errada. Mas no tempo do Senhor, Ele fez o que tinha que fazer. Ele fez o que tinha que fazer. Minha preciosa mãe, hoje é dia da família. Quando tinha 15 anos, eu abandonei tudo que tinha a ver com Jesus. Tudo. Porque eu não tinha Jesus na minha vida, eu tinha uma religiosidade dominical e dos jovens. Deixa Jesus. Me interessava mais. 5 anos vivi assim. 5 anos vivendo tudo errado, fazendo sofrer a minha mãe. Chegava às 3 da manhã em casa com 17 anos, 18 anos, 4 da manhã, e encontrava a minha mãe num banheiro, chorando, com uma agenda, escrevendo tudo o errado que eu fazia para ela. Tudo. Quando o Senhor me converteu, ela veio um dia com um livrinho e fez: eu não preciso mais disso aqui, e jogou no lixo. Mas foram 5 anos, irmãos, chorando, sofrendo, mas ela orando e perseverando com fé.
Porque o Senhor é o poderoso e não somos nós. É o Senhor que faz a obra. Como o Senhor preservou a vida de Joás para o Messias vir, assim Ele preserva a sua vida e a minha vida e a vida dos seus, na sua vontade e no seu propósito. Ninguém pode, irmãos, interferir nos planos eternos de Deus. Não tem pessoa nenhuma que faça isso. Não tem força nenhuma, potestade nenhuma que faça isso. Se agarre a isso. Creia nisso. Viva por isso. Como nós podemos concluir essa mensagem, irmãos? Devemos seguir o exemplo de Jeozabeate, onde seu pequeno ato foi crucial para a vinda do grande e majestoso rei. O grande e majestoso rei. Como estará Jeozabeate na presença de Deus hoje em dia? Talvez rindo, não sei. Pensando, essa coisinha que ninguém talvez estudou até hoje, foi tão importante para a vinda do Senhor que eu adoro hoje, na sua presença. Na sua presença. Um pequeno ato que repercutiu de forma grande no estabelecimento do reino de Deus e na vida do homem. Esse pequeno ato repercutiu na sua vida e na minha vida. O Messias veio. E Jeozabeate está aqui registrada para nos ensinar que um pequeno ato nas grandes mãos de Deus são coisas extraordinárias. Extraordinárias. Lembremos e imitemos esses pequenos atos que fazem e farão parte da extraordinária história do Senhor, tendo a convicção que nenhuma força poderá impedir o cumprimento e o plano de Deus de estabelecer seu reino nas nossas vidas. Nada. Nada. Talvez você está aqui olhando para o dia de amanhã, que canseira ir amanhã para trabalhar. Talvez aqui você está olhando, esse ano está sendo difícil. Quero lhe animar, meu irmão, a viver toda a sua vida com coragem, pensando no grande plano de Deus. Um dia na eternidade, talvez você entenderá algumas coisas. Não sei se vão ser assim. Mas eu posso dizer que hoje mesmo eu entendo que tudo que nós fizermos deve ser para a glória dEle, para colaborar com o seu reino. Imitemos Jeozabeate. E não esqueça mais seu nome. Jeozabeate. Pequenos atos nas mãos de um grande Deus são atos extraordinários. Vamos orar? Senhor, o grande Deus, o Deus que fez cair fogo no Monte Horebe sobre o touro que o profeta Elias colocou e calou a boca de tantos profetas. O Senhor que levantou a Jeozabeate também. E um pequeno ato, Senhor, foi tão importante nas suas mãos, no seu plano. Queremos olhar para esses exemplos hoje e poder animar nossa vida com sua palavra e os princípios que encontramos nela. Senhor Deus, acorda a nossa vida. Acorda a nossa vida, Senhor. Mexe no coração dos teus filhos. Senhor, levanta um coração inclinado para Ti na vida deles, Senhor. Na minha vida, que eu olhe, Senhor, para um copo de água, quando eu terminar de bebê-lo, eu agradeça a Ti por esse fato, Senhor. Que quando eu dei a mão e um abraço para o irmão, seja pensando no Teu reino. Nos leva a orar uns pelos outros, nos leva a pensar na eternidade. Oh Deus Santo, abençoa essa igreja, Senhor, com a Tua palavra e a Tua presença. Que ela seja feita na nossa vida. Bendizemos o Seu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe vocês, irmãos.